É sempre um prazer estar convosco. A hora vai avançada e eu prometo que vou procurar ser curto, mas nem por isso, e apesar de procurar ser curto, não quero deixar de dizer aquilo que é importante e que vai ser importante para vocês. São 10 horas, passam 2 minutos das 10 segundo aquele relógio, e convém que eu pregue de acordo com aquilo que nós ouvimos da escola dominical há bocado. Convém que eu acabe a mensagem antes da meia-noite. E eu digo que convém que a mensagem acabe antes da meia-noite, porque há bocado foi perguntado quando é que Jesus vem. E a Bíblia diz que ele vem à meia-noite. Não sei se vocês já ouviram falar na Bíblia no clamor da meia-noite. Das virgens loucas e das virgens prudentes. E foi à meia-noite que ele veio. Conhece a passagem? Então tenham todos muito cuidado, porque eu acho que no relógio de Deus devem faltar 5 minutos para a meia-noite. E se vocês ainda não estão salvos, vocês estão a correr um grave perigo. Ok. O António, que está ali atrás, há bocado disse que convidou 8 pessoas para vir aqui esta noite e que não veio nenhuma. E Jesus ficou só. Depois ele disse que ele não está assim tão só porque estamos aqui, pela graça de Deus, os que já confiamos nele, não sei se já todos confiaram nele. Mas quando Jesus morreu na cruz e nós ouvimos aqui a falar acerca da morte dele e também ressuscitou, a Bíblia tem um livro dedicado a mostrar o que é que aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. E então a Bíblia fala da conversão de muita gente. Sabem o que é que aconteceu? Nós podemos dizer que se houve alguma coisa importante que aconteceu depois de Jesus ter ido à cruz e ter morrido e ter ressuscitado, foi que muita gente se converteu. Olha, logo a seguir, só de uma vez, converteram-se quase 3.000 pessoas. Passado pouco tempo, só de outra vez, converteram-se quase 5.000 pessoas. E para além disto, a Bíblia fala de outras multidões que se foram convertendo e que estão descritas no livro dos Atos dos Apóstolos. Dessas várias conversões, e estamos a falar de milhares de conversões que se deram, e eu quero aqui fazer uma chamada de atenção. A Bíblia mostra que depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, converteram-se pessoas, porque é isso que Ele espera com a obra que Ele realizou. E se calhar, depois de Ele ter feito o que fez, vocês ainda não se converteram. E eu estou aqui para vos ajudar esta noite. Pela graça de Deus. Dos milhares de conversões que estão no livro dos Atos dos Apóstolos, a maior parte delas são todas conversões anónimas. Nós não sabemos o nome das pessoas, não sabemos quem elas eram, como se chamavam, quantos anos tinham. Mas Deus quis que pelo menos 5 pessoas ficassem registadas daquelas milhares de pessoas que se converteram. A primeira pessoa que nós lemos na Bíblia que se converteu e que ficou registrada no livro dos Atos dos Apóstolos era um negro. E isto para mim é significativo. Numa sociedade e num mundo em que os negros, tantas vezes ao longo da história, têm sido discriminados por serem negros. A primeira pessoa que nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos, identificada individualmente como tendo sido convertida, era um homem negro. Foi o eunuco que nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Um homem negro. Jesus quer salvar os negros. E eu dou graças a Deus por alguns negros. Muitos negros que ao longo da história têm sido salvos por Ele. Alguns deles fantásticos. Um dia fui aos Estados Unidos da América e quando lá estava, numa igreja, os homens reuniram-se num sábado de manhã para tomar um pequeno almoço evangelístico e quem falou a palavra de Deus naquela manhã foi um negro, um homem da Jamaica. Eu nunca mais me esqueço. Fui muito abençoado pelo ministério dele. Deus quer salvar os negros. A segunda pessoa que nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos, que está identificada e que foi salva, foi um homem mau, por sinal, um homem religioso. Muitas pessoas ficam admiradas de verem homens religiosos que são maus. Nós estamos a viver na sociedade atual, num período da história em que nós temos assistido a homens religiosos no mundo que são maus. Homens que matam e usam o nome de Deus. Assassinos autênticos. O segundo homem que está identificado na Bíblia que foi salvo era um homem religioso, um homem mau. O nome dele era Saulo de Tarso. Um homem que usava o nome de Deus para perseguir pessoas, para prender pessoas, para torturar pessoas e para matar pessoas.
E isto não é novo, o que acontece com Bin Laden, o que acontece na Palestina, o que acontece no Irão, o que acontece no Iraque, o que acontece em muitas partes do mundo onde há perseguição religiosa, movida por religiosos. Eu quero vos dizer uma coisa. Deus ama esses homens. Deus quer salvar os Bin Ladens. Deus quer salvar os iraquianos. Os que são homens bomba e que se explodem. Deus quer salvar esses homens. Deus salvou um homem mau. Um homem religioso mau. Foi o segundo homem da Bíblia. O terceiro homem que está identificado na Bíblia e que foi salvo foi um homem bom. Talvez tu penses que não precisas de ser salvo porque tu não és um assassino. Talvez tu penses que não precisas de ser salvo porque só os pretos precisam de ser salvos e tu não és preto. Ou talvez penses que não és um homem mau, és um homem bom. Mas o terceiro homem que nós temos na Bíblia que foi salvo era um homem bom. E curiosamente, era um homem bom que as pessoas, a partir de olhando para ele, pensariam que ele seria um homem mau. Era um homem como eu. Não estou a dizer que sou bom. Só estou a dizer que era como ele. Ou ele era como eu. Era um militar. E os militares às vezes têm a fama de serem homens maus. Mas nem todos os militares são maus. Aquele militar era um homem bom. A Bíblia diz que aquele homem pensava nos outros. Era um homem altruísta, ele dava esmolas, ele fazia o bem. Ele era um homem tremendo, era um homem fantástico. Era um bom homem, era um homem com um coração enorme. Eu quero vos dizer que esses homens também precisam de ser salvos. Se tu pensas que és uma pessoa boa e pensas que não precisas ser salvo, desengana-te. Porque a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Mesmo as pessoas boas precisam de ser salvas. E nós temos o terceiro registro da Bíblia de um homem bom a ser salvo. A quarta pessoa que nós temos identificada na Bíblia individualmente como tendo sido salva foi uma mulher. Ah, mulher, vocês precisam de ser salvas também. Vocês têm a mania de dizer que os homens são maus. E vocês pensam que são boas. Eles é que têm a fama de serem maus. E vocês têm a fama de serem boas. Realmente vocês têm que ter muita paciência para aturar os homens. Mas sabem de uma coisa? Vocês precisam de ser salvas também. E sabem de uma coisa? A Bíblia fala de uma mulher que foi salva, era uma mulher chamada Lídia. E aquela mulher, para quem não sabe, foi a primeira pessoa, não é a primeira mulher, foi a primeira pessoa que se converteu na Europa. Oh mulheres, vocês, o vosso ego hoje vai ficar grande. A primeira pessoa que se converteu na Europa, neste continente europeu, não foi um homem, foi uma mulher. E o nome dela era Lídia. As mulheres precisam de ser salvas. Eu quero perguntar às mulheres que estão aqui esta noite: já confiaste em Jesus como teu Salvador? Se tu morreres esta noite, sabes que vais para o céu ou não? Ouvimos alguns poemas aqui. E esses poemas fizeram a ênfase na necessidade de vocês aceitarem Jesus como vosso Salvador. Senão vocês vão parar à perdição. E vocês devem pensar nisso. Em quinto lugar, a quinta pessoa, não se distraem, a quinta pessoa que a Bíblia identifica como tendo sido salva foi um homem. Sabem quem foi? Quem é que sabe que foi? Atos dos Apóstolos. Quem é a quinta pessoa identificada que foi salva? Um carcereiro. Eu quero vos falar desse carcereiro esta noite. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. A Bíblia diz assim no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. Os que puderem acompanhar, acompanhem. Os que não puderem acompanhar por leitura, ouçam. Os que não puderem, ouçam. E no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, lemos assim no versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22, diz assim a Bíblia: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, os presos, os torturados, os agredidos. Paulo e Silas, perto da meia-noite. Hoje a meia-noite está em foco. Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E esta noite aqui, nós estamos a orar e a cantar hinos a Deus, perto da meia-noite também. Nós estamos longe da meia-noite.
E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que Deus nos livre disso esta noite. Um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eu espero que vocês todos esta noite façam esta pergunta. O que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, é o que eu te digo a ti esta noite. E serás salvo, serás salvo. Tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Apenas esta leitura das Escrituras. Vou procurar, como eu disse, ser o mais breve possível. Em primeiro lugar, eu gostava de chamar a vossa atenção para as circunstâncias deste evento que nós temos aqui. E as circunstâncias são estas. Este homem, o carcereiro, era o responsável máximo naquela prisão. A pessoa que maior responsabilidade tinha naquela prisão era este homem. Um dia, ele recebe 2 presos lá na prisão, Paulo e Silas. Estes 2 presos não eram presos comuns, não eram presos de delito comum, não eram criminosos. Eles não fizeram mal a ninguém. Eles não mataram, eles não roubaram, eles não prejudicaram ninguém. A razão por que eles tinham ido parar à prisão foi apenas porque eles amavam Jesus Cristo e falavam de Jesus Cristo. Outra coisa curiosa nestas circunstâncias é o seguinte: ele era o responsável máximo da prisão, ele recebe 2 presos. Estes 2 presos não são presos de delito comum, mas há uma coisa curiosa: estes presos vinham muito maltratados. Vinham muito maltratados. Eles tinham sido violentamente agredidos. Eles tinham sido violentamente sovados, agredidos com paus, como nós lemos aqui na passagem anteriormente. E chegaram em muito mau estado físico ali à prisão. Outra coisa curiosa nestas circunstâncias: ele pega nestes homens, ele era um homem insensível, ele estava habituado a lidar com presos. Ele nem queria saber da história dos presos. Ele já tinha ouvido muitas histórias de muitos presos. Ele não queria saber se eles eram inocentes ou se eram culpados. Ele não queria saber que tipo, ou a natureza, de que tipo de presos é que eles eram. Ele pegou naqueles presos e meteu-os no pior sítio da prisão, no cárcere interior, nós lemos aqui na Bíblia. Como se não bastasse, ainda fez outra coisa: prendeu os pés deles a troncos. Que quadro é este? E estes homens, os 2 presos, começaram a cantar. A cantar hinos a Deus, a cantar louvores a Deus. E isto foi um testemunho tremendo para com todos os presos que estavam ali na prisão. Eles ficaram certamente todos impressionados. Com homens inocentes, profundamente maltratados, profundamente agredidos, com uma alegria enorme, que nem as pessoas dos palácios têm. E ali, naquelas circunstâncias tão adversas, estão felizes da vida e cantam. E todos certamente estavam muito impressionados com o que estava a passar. E o carcereiro? Será que o carcereiro foi tocado pelo testemunho deles? É a minha pergunta. Sabe uma coisa? Eu muitas vezes fico impressionado como é que há pessoas que ouvem o Evangelho 1, 2, 3, 4 vezes e não se convertem. Eu fico às vezes impressionado como é que há pessoas que ouvem o Evangelho através de homens de Deus ungidos e poderosos a pregar o Evangelho e não se convertem. Eu às vezes estou sentado aí no banco com vocês e ouço o Evangelho a ser pregado e eu pergunto a mim mesmo: como é possível alguém sair daqui esta noite sem estar salvo ainda? Como é que reagiu o carcereiro?
Perante um testemunho tremendo, um testemunho fora do normal da parte destes homens. Sabem como é que ele reagiu? Dormia. Quantos é que ouvem o Evangelho e estão a dormir autenticamente? Aquilo entra a 10, como se costuma dizer, sai a 100. Estão a dormir completamente. Vocês estão a dormir profundamente. A Bíblia, como vocês podem ler na passagem que nós acabamos de ler, mostra que ele foi dormir. Pegou neles, prendeu-os, prendeu-os aos troncos, meteu-os no cálice interior e foi-se deitar. E foi dormir. Aliás, se vocês quiserem ver comigo na passagem, a Bíblia diz assim. O versículo 26 diz: de repente sobreveio um grande terremoto. E os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões todas e acordando o carcereiro, ele estava a dormir. Como é possível este homem dormir com o testemunho daqueles ali naquela prisão? Como é possível um homem deste dormir, ouvindo cânticos daqueles, daquela maneira, por homens tão profundamente agredidos? Como é possível, perante este cenário, alguém ainda estar a dormir? E eu pergunto, como é que é possível alguém ainda estar a dormir espiritualmente depois de ouvir a palavra de Deus de certa maneira? Eu espero que tu não durmas aqui esta noite. Eu espero que tu esta noite acordes como um carcereiro. Mas sabem de uma coisa? Porquê é que este homem dormia? Porque era um homem insensível. Sabem porque é que há pessoas que ouvem o Evangelho e não se convertem? São pessoas insensíveis. Este homem era insensível. Este homem era indiferente. Este homem estava habituado a ver os outros sofrer. Era a profissão dele ver os outros sofrer mais. Era a profissão dele fazer os outros sofrer. Era um homem sensível, indiferente. Agora sabem de uma coisa? De repente surge um terremoto. E são estas as circunstâncias. Mas o terremoto que aconteceu naquela noite não era um terremoto normal. Não era um terremoto normal porque o edifício não caiu. Foi um terremoto cirúrgico. Apenas as portas da prisão se abriram. E apenas as cadeias dos presos se soltaram. Nada mais aconteceu naquele terremoto. Não houve fendas, não houve paredes caídas. Estava tudo de pé. Mas as portas da prisão abriram-se. Os presos soltaram-se. Foi um terremoto que nós podemos dizer que foi um terremoto cirúrgico. E agora deixa-me fazer uma pergunta. Este homem, o carcereiro, como vocês já devem ter percebido, converteu-se. Eu falei de 5 pessoas que se converteram, certo? Estou a falar dele. Ainda não chegar ao ponto da conversão dele, já lá chego. O que é que levou este homem à conversão? Esta é a pergunta. O que é que levou este homem a converter-se? Já viram o quadro? Estão a ver as circunstâncias em que tudo aconteceu? Estão a ver o tipo de pessoa que ele é? Viram o que é que aconteceu com aquele terremoto? O que é que levou à conversão? Foi o testemunho de Paulo? Foi o testemunho de Silas? Foram as palavras deles, os cânticos deles? Não. Então o que é que levou à conversão? Foi o terremoto que levou à conversão? Não! O terremoto não levou à conversão. O terremoto estava a levá-lo ao suicídio. Ele queria matar-se como resultado do que aconteceu no terremoto. O terremoto não levou à conversão. Estava a levá-lo ao suicídio. Eu quero vos dizer aqui uma coisa esta noite, a todos vocês. Às vezes há coisas tremendas que acontecem na vida das pessoas. E vocês já às vezes já acontecem, testemunham coisas que não são normais. Mas sabem de uma coisa? Eu já vi pessoas a ficarem impressionadas com coisas que acontecem, pois isso não os leva à conversão. E tu talvez já tivesses visto coisas, e experimentado coisas, e sentido coisas, e visto coisas, mas isso não te levou à conversão. Não foi o terremoto que não levou à conversão. Aquele terremoto cirúrgico não levou à conversão. Agora, o versículo 27 mostra-nos que aquilo ia levá-lo ao suicídio, porque o versículo diz: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Cuidado que os presos já tinham fugido. Vamos então pensar na conversão dele, ok? 3 coisas apenas. Primeira coisa. Ele viu 3 coisas. A primeira coisa que ele viu
isto é muito importante que tu vejas também, é que o Deus de Paulo e de Silas é um Deus onisciente. Sabe o que é que levou à conversão? Foi ver estas 3 coisas que eu vou-vos falar agora. Foi ele ter visto que o Deus de Paulo e o Deus de Silas era um Deus onisciente. Como é que eu sei isso? Versículos 28 e 29. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal, nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, o carcereiro. O que é que nós vemos aqui nesta passagem? Posso fazer uma pergunta? Como é que Paulo sabia que ele se ia suicidar? Repito, como é que o apóstolo Paulo sabia que o carcereiro se ia suicidar? Sabe o que é que eu faço a pergunta? Porque estava escuro. Mas, era meia-noite! Lembram-se da hora? Quase meia-noite. Mas, o carcereiro até pediu luz para ver. Não se via nada. E o carcereiro pediu luz. Lendo o contexto da passagem. Ele pediu luz. Se estava escuro, era quase meia-noite, e para se ver era preciso que alguém trouxesse alguma lanterna, alguma tocha, como se usava naquele tempo. Como é que o apóstolo Paulo viu alguma coisa? E como é que o apóstolo Paulo viu que este homem se ia suicidar? Sabem o que é que eu entendo que ele viu ali? O carcereiro? Ele percebeu, e tu precisas perceber isto, que o Deus de Paulo e de Silas, o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus que vê no escuro. O nosso Deus é um Deus que vê no escuro. Mas Deus viu que ele se ia suicidar. E Deus não quis que ele se suicidasse. Deus sabe tudo a teu respeito. Coisas que eu não sei. Coisas que ninguém sabe aqui. Mas Deus sabe tudo a teu respeito. E tu precisas ter a consciência de que Deus é onisciente. E que Ele sabe tudo. E mais, Ele quer o teu bem. Talvez tu penses, Ele sabe que eu fiz isto. Ele sabe que eu fiz aquilo. Não há esperança para mim. Não, não é verdade. Deus criou o bem dele. E Deus quer o teu bem aqui esta noite. E esta foi a primeira coisa que ele viu. Era que Deus é um Deus omnisciente. A segunda coisa que nós vemos que ele viu. Ele viu que Deus é um Deus omnipotente. Isto é tremendo. E porquê que eu digo isso? Porque ele viu um terremoto. Aquele terremoto não foi brincadeira. Sabe que é um terremoto, não sabe? As coisas tremem. Por isso é que se chama terremoto. Bem, eu faço ideia. Aquelas grades da prisão, aquilo deve ter tudo tremido e retinido e pareciam campainhas a tocar. Um terremoto não é coisa para brincar. E ele sentiu certamente a cama dele, quando estava a dormir, sentiu a cama dele a abanar. Ele sentiu as panelas a calentar, e os pratos e os talheres, e sei lá, as outras coisas todas lá em casa, tudo aquilo no rebuliço. Eu uma vez estava sentado em casa e senti um terremoto. Estava sentado no computador, já não sei que horas era, mas era perto da meia-noite. Sempre cedo da meia-noite. E às tantas começam a ouvir os vidros a bater, mas aquilo está normal, tudo a tremer. É uma coisa pequena. Este terremoto não foi coisa séria. Sabem de uma coisa? E ele viu o tremor de terra e ele viu o poder de Deus. Sabem porquê? Porque o terremoto não foi normal, foi cirúrgico. Aquilo foi um terremoto que só afetou portas que se abriram e as cadeias dos presos que se soltaram. E isto para mim é extraordinário. Ele viu acontecer uma coisa, foi uma coisa extraordinária, uma coisa que não é normal. Aquilo era poder de Deus, aquilo não era poder humano. E Deus tem um poder tremendo. Houve uma outra ocasião aqui nos Atos dos Apóstolos que o apóstolo Pedro estava preso e tinha 4 quaternos de soldados. Sabe? 4 quaternos ou quarternos? Quaternos.
Bem, não interessa, vocês perceberam. É 4 vezes 4, são 16 soldados. Para tomar conta de um homem. E ele estava preso. E os grilhões soltaram-se, as portas abriram-se, e os 16 soldados deviam estar todos a dormir de certeza, porque eles passaram e ninguém viu. Uma coisa fantástica. O poder de Deus é uma coisa fantástica. Sabe de uma coisa? Ele viu este poder cirúrgico, mas há uma coisa que eu quero aqui chamar a vossa atenção. Sabe onde é que eu acho que ele viu o poder de Deus? Não foi tanto no terremoto em si. O poder de Deus é visto não tanto no terremoto em si, mesmo apesar da cirurgia do terremoto, ter apenas o terremoto afetado as prisões, as portas da prisão e os grilhões. Sabem onde é que eu vejo o poder de Deus? O poder de Deus manifestou-se não apenas a abrir portas e a abrir grilhões, mas em segurar os presos para que eles não fugissem. Nenhum preso fugiu. Sabem o que é que segurou os presos ali? O poder de Deus. A maior parte daqueles presos estaria certamente a sonhar, a magicar, a tramar a fuga. A menor oportunidade que eles tivessem, eles fugiriam. Qualquer preso quer fugir da prisão. Agora surgiu a grande oportunidade. Portas abertas. Grilhões soltos. Porquê é que nenhum fugiu? Paulo virou-se assim: não tens? Oh, homem, estão todos aqui. O que é que estava a segurar os presos? Não tinham grilhões. Não eram as portas. Era o poder de Deus que estava a segurar os presos todos ali. Sabem de uma coisa? Eu quero que tu percebas esta noite o que é o poder de Deus. Poder que tem, ele tem um poder tremendo. Sabem de uma coisa? Esta pessoa que vos está a falar hoje aqui, eu era uma pessoa como vocês. Podia não ser exatamente igual a vocês, mas era incrédulo como vocês são. Tinha as dúvidas que vocês têm. Fugia de ouvir a palavra de Deus como vocês fogem. Não estava nada interessado em ouvir como vocês provavelmente não estão. Cheguei a estar numa reunião como estas, com um rádio pequenino e um auscultador a ouvir um relato de futebol, num culto. Ninguém viu. Mas eu estava lá. Mas Deus viu. E este mesmo indivíduo, assim, que eu estou a descrever e podia contar muitas mais coisas feias, está aqui a falar-vos desta maneira, O que é que vocês pensam que fez isto em mim? Foi o poder de Deus! O mesmo poder que quer transformar a tua vida. Ele tem o poder para te mudar, para te transformar, para te fazer diferente. Ele tem o poder para tirar a incredulidade de ti e seres o homem e a mulher com maior fé que alguém já viu. Ele tem esse poder. E eu podia falar para você disso. E em último lugar, terceira coisa que ele viu. Como eu desejo tanto que tu vejas isto esta noite. Que tu entendas que Deus é omnisciente. Ele sabe tudo a teu respeito. Ele sabe das tuas dificuldades, das tuas dúvidas. Ele sabe tudo. E ele viu o poder de Deus. E eu espero que tu vejas como Deus tem um poder para transformar-te, para modificar-te. Ele tem poder para resolver o maior problema que tu tens. Ele vai remover esse obstáculo que tem impedido que tu te salves. Eu não sei qual é o obstáculo que está a impedir que tu te salves, mas ele tem poder para remover isso. Mas a terceira coisa, para mim, a mais maravilhosa, é que ele viu aquela noite, quase à meia-noite, como hoje. Nós estamos quase à meia-noite. Eu espero que tu vejas isso esta noite. Ele viu o amor de Deus. E eu, esta noite, se há coisa que eu quero que tu vejas, é o amor de Deus. Como é que nós vemos que ele viu o amor de Deus aqui esta noite? Quando o apóstolo Paulo chegou ao pé dele, ele se queria suicidar, lembram-se? Sabe o que é que o apóstolo Paulo lhe disse? Disse assim: mas Paulo clamou com grande voz, versículo 28, dizendo: não te faças nenhum mal. Ele queria suicidar. E Paulo virou-se para ele e disse: não te faças nenhum mal. Bem, eu quero vos dizer uma coisa. Esta frase de Paulo literalmente deu cabo do carcereiro. Sabem porquê? Estas foram palavras que ele nunca ouviu na vida dele. Sabem porquê que eu digo isso? Porque ninguém gostava dos carcereiros. Eles eram homens maus, homens insensíveis, homens que torturavam com requinte de malvadez.
pessoas tinham um ódio visceral aos carcereiros. Vais-te matar? Mata-te, homem! É menos um que anda cá a atrapalhar na terra. Já devias ter morrido há muito tempo, diriam todos. Mas não foi isso que ele ouviu. Toda a gente tinha um ódio de morte. E Paulo tem um discurso estranho. Não te faças mal. Isto para mim é tremendo. Quem é que podia amar? Quem é que me pode amar de tal maneira que me diga não te faças mal? Vocês sabem de uma coisa? Sabem qual é a coisa mais dramática que eu vejo nos pecadores todos? Os pecadores podem ter algumas diferenças de uns para os outros, mas são todos pecadores. Hoje à tarde falava com... Eu e o nosso irmão Palmeiro falávamos com um rapaz que já ouviu o Evangelho há mais de 30 anos. E fomos falar com ele. E ele queria falar sobre a questão do pecado, ser grande ou pequeno. E disse, olha, isso estás a fazer lembrar a sardinha, sabes? Os pescadores que andam lá no mar a pescar a sardinha, e os marinheiros, eu sou marinheiro, os marinheiros que andam lá, que fiscalizam nas ações de fiscalização da pesca no mar, quando vão controlar os pescadores das traineiras que pescam, etc. E eles levam uma fita para medir o tamanho do peixe. E sabem que há peixes que não podem ser pescados. Por exemplo, aquilo que vocês comem muitas vezes são jaquinzinhos. Isso é uma ilegalidade. Eles vão destruir a fauna marítima. Agora ninguém vai comer peixe desse. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Eles quando medem o peixe com uma fita, há peixes que são maiores e peixes que são mais pequenos. Ou seja, há sardinhas que têm 30 centímetros, há sardinhas que têm 5 centímetros, e há sardinhas que têm 3 centímetros, e há sardinhas que têm 20 centímetros. Mas sabem de uma coisa? É tudo sardinha. Nós temos aí muitos pecadores. Nós temos pecadores com 30 centímetros, pecadores com 10 centímetros, e pecadores com 1 centímetro, mas são todos pecadores. A coisa que mais me custa nos pecadores, sabem qual é? Apesar da diferença entre eles, são todos pecadores. Estão-se a suicidar. A coisa que mais me custa é ver as pessoas a fazerem mal a elas próprias. Tu, ao não te converteres, tu não estás a fazer mal a mim. Eu podia estar em casa a descansar, mas eu estou-me vindo agora a chatear, a apanhar frio, vir por aí, não sei o quê. Ir lá daqui do outro lado do carro, podes cá vir na... Vou, sim, senhor, com muito gosto. E não sei o quê, e deixei o meu pai, a minha mãe estava lá doente em casa, o meu pai tem muitas saudades minhas e quer estar sempre comigo e não sei o quê, e venham-me chatear, e venho aqui a uma reunião que dura 2 horas e tal. Vocês, por que é que pensam que eu estou aqui? Se tu não te converteres, se tu fores teimoso ao ponto de continuares perdido ou perdida, tu não estás a fazer mal a mim. Tu estás a fazer mal a ti. E como Paulo, eu quero te dizer esta noite, não te faças mal a ti mesmo. Quem é que pode dizer uma coisa destas senão o nosso Deus? Que eu podia amar a ponto de dizer isto ao carcereiro? Só Deus ama assim. Eu quero te dizer uma coisa. Apesar de tu seres pecador, apesar de seres pecador, Deus ama-te! Eu quero que tu compreendas isto esta noite. A mensagem de Deus é que, independentemente dos teus pecados, independentemente de seres até odiado pelos outros, indesejado pelos outros, ou indesejada, Deus ama-te! E Deus quer o teu bem. Nos versículos 29 a 34, quando ele compreendeu a omnisciência de Deus, quando ele compreendeu a omnipotência de Deus e quando ele compreendeu o amor de Deus, nós vemos que ele se converteu. É curioso. O versículo 29 diz assim: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, e pedindo luz saltou dentro. E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Sabe de uma coisa? Este homem ficou esmagado. Este homem que era um homem diferente, que antes estava ali a dormir e não ligava a nada, o que é que de repente mudou tudo nele? Foram estas 3 coisas, eu não tenho dúvidas nenhuma. E sabe de uma coisa?
Quando ele perguntou o que é que ele tinha que fazer para salvar, eu quero que tu esta noite tu leias bem na tua Bíblia. Olha o que está escrito aqui. Se não tens Bíblia, eu ouvo. Queres ser salvo? Paulo disse. Então eu vou-te dizer como é que tu podes ser salvo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Não tens de fazer uma peregrinação. Tens que crer no Senhor Jesus Cristo. Tu crês no Senhor Jesus Cristo? Crês que Jesus Cristo não é um mero profeta, ou um mero religioso, ou um mero homem bom, mas tu crês que Ele é Senhor. O Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Tu crês que Jesus Cristo é o Senhor? Aquele que foi à cruz do Calvário, sofreu o castigo dos seus pecados, como já ouvimos várias vezes esta noite? E que se tu creres nele, diz a Bíblia, quem crê nele tem a vida eterna, é salvo. Agora, este homem foi mesmo salvo. Atenção a alguns aí que dizem que foram salvos e não aconteceu mudança nenhuma na vida deles. Eu tenho muitas dúvidas de pessoas que dizem que são salvos e não mudou nada na vida deles. Qualquer pessoa que é salva muda. Vocês sabem de uma coisa? No dia que eu me salvei, eu converti-me numa quinta-feira à noite. E quando eu me converti naquela quinta-feira à noite, também era quase meia-noite. Porque já era, o culto acabou, já eram 10 horas. Já era quase meia-noite. Eu converti-me numa quinta-feira à noite. E naquela quinta-feira à noite, quando eu decidi converter-me, eu quando saí do culto aquela noite, eu já estava salvo, porque eu já me tinha convertido. Naquela noite eu criei Jesus como meu Salvador. E quando eu saí do culto naquela noite, eu espero que aconteça com vocês todos aqui esta noite. Quando eu saí do culto, eu saio do culto e tudo me parecia diferente. As pessoas pareciam-me diferentes. As coisas pareciam-me diferentes. Eu estava a ver as coisas a uma luz completamente diferente. Tudo me parecia diferente. Mas sabem de uma coisa? Nada estava diferente. Estava tudo igual. As pessoas eram as mesmas. As coisas eram as mesmas. Mas então o que é que se passava? Alguma coisa estava diferente. Pois estava. Não eram as pessoas nem as coisas. Quem estava diferente era eu. Eu estava diferente. E quando tudo me parecia diferente, não eram as coisas que estavam diferentes, era eu que estava diferente. E quando Deus salva uma pessoa, essa pessoa fica diferente. E se essa pessoa não fica diferente, é porque essa pessoa não foi salva por Deus. E isto não tens que fazer esforço nenhum. Se tu creres verdadeiramente em Jesus como teu Salvador, tu vais ser diferente. E este homem ficou diferente. Dos versículos 29 a 34 nós temos as diferenças que sopraram nele. Mas eu vou por causa da hora, eu tenho pena. O Carlos e o Ernesto, se eu continuo, vocês dizem, olha, nós nunca mais lá vamos. Porque vocês demoraram muito. Mas se isto representar a salvação da vossa alma, valeu a pena estarmos quase até à meia-noite. Mas eu vou já acabar. Este homem converteu-se mesmo a sério. Sabem porquê? Vamos ver sinais da conversão dele. Primeiro, de carcereiro passou a hospitaleiro. Tremendo, não é? Ele primeiro era carcereiro. Quando ele se converteu, ele deixou de ser carcereiro e passou a ser hospitaleiro. Recebeu Paulo lá em casa e foi tratar dele, foi tratar das feridas. Antes andou a bater nele e meteu os pés dele no tronco e meteu no cárcere interior. E agora recebe-o em casa e faz comida para ele e vai tratar das feridas dele. E a Paparico foi um hospitaleiro tremendo. Eu naquele dia gostava de ter sido hospedado na casa do carcereiro. Transformou-se num homem bom, um homem mau, ficou um homem bom. Deus muda as pessoas. É o poder de Deus que faz isto. A segunda coisa que nós vemos na transformação dele, de carcereiro passou a hospitaleiro, já falei de outras ao mesmo tempo, mas de prender os pés no tronco, foi tratado das feridas. De cárcere interior, onde os tinha colocado antes, leva-os para a sua casa para tratar deles. E de carcereiro, transformou-se em servo, servindo-os a eles. Tornou-se num servo, como se fosse um criado deles, a servi-los. E sabem de uma coisa curiosa? O versículo 34 diz assim: e levando-os a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, ele creu mesmo, alegrou-se com toda a sua casa. Ou seja, o homem fez isto tudo com alegria. Isto é tremendo. Tornou-se criado. O homem que era um xerife lá da zona, mandava naqueles todos os indivíduos. Davam ordens e elas cumpriam-se. Era o supremo lá na prisão. E agora tornou-se criado deles. Mas sabem, ninguém gosta de ser criado. Ou não? Como é que é possível um homem agora ser criado todo satisfeito? Ah? Só Deus pode fazer uma coisa destas. Diz a Bíblia que ele fez isto com alegria. Ele fazia isto tudo que ele fez. Foi tratar das feridas com alegria.
Eu espero que esta noite Deus opere uma conversão genuína em todos vocês aqui. Para terminar mesmo, vou levantar uma questão. E os presos? Não havia muitos presos lá? Eles não assistiram a tudo isto? Eles não assistiram até à conversão do próprio carcereiro? Sabem de uma coisa? Não lemos aqui que algum preso tenha convertido. Curioso. As portas da prisão abriram-se. As cadeias soltaram-se. Estes homens podiam ser homens livres. E eu creio que naquela noite as portas da prisão voltaram-se a fechar. As cadeias voltaram-se a cerrar. E aqueles homens continuaram presos. Esta noite aconteceu uma coisa que Jesus disse para nós fazermos com os seus discípulos. É levar a liberdade aos cativos. Eu esta noite vim trazer a liberdade aos cativos. Ao trazer-vos esta mensagem. Ao ouvirdes esta mensagem, as vossas prisões, as portas da prisão onde vocês têm estado, da vossa vida, não estou a falar de portas físicas, mas há portas espirituais que vos prendem. As portas abriram-se esta noite. As cadeias que estavam nas vossas mãos espirituais soltaram-se. E eu temo que mesmo apesar de vocês poderem estar ao pé de pessoas aqui dentro, que como ao carcereiro se converteram, as portas voltem-se a fechar. Os grilhões voltem-se a cerrar. E vocês saiam daqui presos como estavam antes. E isso não aconteça. E que Deus seja glorificado na salvação de muitos esta noite. Amém.